Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Quero deixar uma mensagem para vocês. No livro de Jonas, no capítulo 1 e no capítulo 2, a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor veio para Jonas pedindo para que ele fosse ao povo de Nínive para clamar contra aquele povo, pois era um povo muito mau, a malícia desse povo tinha subido já ao coração de Deus e Deus queria salvar aquele povo. Porém, Jonas tinha uma certa mágoa daquele povo, não gostava daquele povo, tinha uma raiva daquele povo e não queria clamar contra esse povo. Então, o que que o Jonas fez? Ele pegou um navio e foi para o lado contrário do que Deus havia pedido para ele. Ele foi para Tarsis, pegou esse navio para Tarsis. Porém, a Bíblia nos conta que Deus mandou uma forte chuva com ventos, uma forte tempestade contra esse navio. E esse navio começou a querer naufragar. E para não naufragar, a tripulação desse navio começou a desfazer de coisas, começou a jogar coisas ao mar para poder deixar o navio mais leve, né, e não naufragar. A tripulação começou a orar pelo seu Deus, né, para livrar eles dessa tempestade, para que eles não afundassem. Encontraram Jonas dormindo no porão desse navio. Então o capitão pediu para que Jonas acordasse e clamasse ao Deus dele também para que eles não afundassem. Porém, Jonas explicou para ele que essa tempestade que estava fazendo isso com o navio era por culpa dele, porque ele havia desobedecido uma ordem de Deus. Então a tripulação acabou que jogou Jonas ao mar, né? E a Bíblia nos conta que Deus mandou um grande peixe e engoliu a Jonas, né? Jonas passou 3 dias e 3 noites clamando, né? Orando, pedindo a Deus pela vida dele dentro desse peixe. E ao terceiro dia o peixe acabou que jogou Jonas de volta à praia. Enfim, nesses 2 capítulos aí do livro de Jonas tem muitas lições que a gente pode aprender, né? Eu separei aqui 3 para que a gente possa refletir. A primeira delas é a respeito do perdão, né? Jonas, ele tinha muita raiva daquele povo, tinha uma mágoa muito grande daquele povo, não queria perdoar aquele povo e por isso ele desobedece a Deus, né? Muitas das vezes nós somos assim, né? A gente não quer perdoar o que fizeram com a gente ficou chateado por alguma situação e acha que a gente não deve perdoar. E isso, pessoal, isso faz mal pra gente, tá? A falta de perdão não faz mal para outra pessoa, ela faz mal para você, né? Quando você não perdoa, você vira uma caçamba de lixo emocional. E como toda caçamba de lixo, quando ela enche, ela transborda. E aí você começa a ser uma pessoa amarga e transbordando na vida de outras pessoas, né? E acaba que você é que fica mal com isso, né? No livro de Mateus, Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deve perdoar o seu irmão, né, que pecou contra ele. E Pedro fala se 7 vezes era o suficiente. Pedro fala 7 como se achasse que já fosse suficiente, um número bom, né? E Jesus, na sua infinita bondade, deixa claro para ele que não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Então, mostrando para ele que 70 vezes 7 é como se fosse um número infinito, né? Que não existe uma quantidade de perdão, que a gente deve perdoar. É isso que a gente deve fazer, né? Então, pense bem nisso. O perdão te liberta. O perdão tira você do passado, uma coisa chata que ficou lá no passado, né? Para você poder seguir em frente à sua vida. Lembre-se que no passado você não está mais lá. Então não adianta você ficar guardando esse tipo de mágoa, esse tipo de rancor, de chateação. A segunda coisa que a gente aprende com esses 2 capítulos de Jonas é que a gente não deve complicar as coisas. Deus havia pedido para ele ir para Nínive, para clamar contra aquele povo, e Jonas resolve ir ao contrário, pegar um navio e ir para Tarsis. E aí ele complica a vida dele, ele complica a vida da tripulação desse navio, a tripulação perde coisas, né? Tudo isso por causa dele. Então a gente tem mania também de complicar muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas. Às vezes Deus fala com a gente, o Espírito Santo fala com a gente, ou, que nem muitas pessoas falam, a intuição, né? Fala com a gente resolve não seguir, ou a gente resolve fazer do nosso jeito, a gente acaba achando que a gente consegue dar uma ajuda para Deus, né? Para fazer as coisas melhor. E a gente tem que entender que não. Deus sabe o que é melhor para a gente, né?
que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente só tem que ter o entendimento de que é isso que Deus quer pra gente e deixar as coisas acontecerem. No livro de Gênesis, Deus aparece para Abraão com 75 anos, e fala que vai dar um filho para ele, que ele vai ser pai de multidões. Porém, ele tem 75 anos, Sara, a esposa, tem 65, é estéril, é, e ela não acredita muito nisso. Passa-se 10 anos, agora ele com 85, ela com 75, estéril, ela resolve dar uma ajuda para Deus. E ela oferece a serva dela para que Abraão deitasse com ela e tivesse um filho. Isso acontece, porém não era do jeito que Deus queria. E 15 anos depois, aí já ele com 99, né, e ela com 89, Deus aparece e fala para ele que ele vai abençoar o filho que ele teve com a serva, que é Ismael. Porém, o filho, a descendência que Deus promete para ele, que é Isaac, ele vai ter de forma natural com uma mulher estéril, e os dois já sendo velhos. Então, Deus sabe o que ele tem para nós. Desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, ele já sabe, está tudo preparado. Tá? Entenda que Deus já está no nosso futuro. Então, ele já sabe de tudo. Então, não adianta a gente querer dar uma ajuda para Deus. Tá? Deixa ele trabalhar. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não tentar dar ajuda para Deus. Ele sabe o que é melhor para a gente. A Bíblia está escrito que nós que somos pais sabemos dar o melhor para os nossos filhos. Imagina ele, que é o nosso Pai Celestial. Né? Então, vamos ter entendimento, ter tranquilidade, paz no coração para entender o que Deus quer da gente, para que se cumpra a vontade dele em nossas vidas. Né? E a terceira coisa, pessoal, que a gente aprende, né, com essa lição, é que mesmo quando a gente não escuta a voz de Deus, ele trabalha a nosso favor. A Bíblia conta, né, nesses 2 capítulos de Jonas, que ele passa 3 dias e 3 noites orando, clamando pela vida dele dentro do peixe. E que após 3 dias o peixe joga ele na praia. Então a gente tem que entender que as nossas orações, a Bíblia diz que não volta vazia, as nossas orações chegam aos ouvidos de Deus. Então muitas das vezes as coisas não aconteceram ainda, porque não é hora de acontecer, né? Porque Deus está preparando a hora certa e o algo melhor para a gente. Né? É isso que a gente tem que tentar entender. A gente não pode simplesmente achar que Deus não nos escuta. Muito pelo contrário. Ele sabe o que é bom para a gente. Muitas das vezes, ele só não deu o que a gente já pediu porque não era a hora. Porque nessa hora, se ele nos der isso, pode nos fazer algum mal. Pode fazer com que a gente retroceda na fé. Né? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Deus está no nosso futuro. Então ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe que se ele der algo para nós agora, no futuro não vai ser bom. Então a gente tem que entender isso, tá? Mesmo nesses 3 dias e 3 noites que Jonas passou dentro desse grande peixe, ele não ouviu a Deus, mas Deus já falava com o peixe. Deus já transformava todo o exterior para que acontecesse da melhor forma. Né? Então a gente tem que ter discernimento para poder entender isso. Tá ok, pessoal? Então, espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês, que vocês possam refletir um pouco. Eu acho que a gente tem que ter a nossa confiança em Deus a todo momento, que Ele sabe o que é melhor para a gente. Tá ok? Quero aproveitar e deixar um versículo para vocês aí, que está em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que diz assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Tá ok? Então, eu acho que a palavra é essa, a gente entregar as nossas preocupações, confiar nele, que ele sabe o que é melhor pra gente. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Deus abençoe a todos.